Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar a segunda semana de português, né? A segunda semana do segundo trimestre. Vamos iniciar com português. Essa unidade, essa semana, nós vamos trabalhar com o substantivo. O que é substantivo? É aquela palavra que dá nome às coisas. E nós temos alguns tipos de substantivo. Nós temos o substantivo comum, que é aquele que designa os seres de um mesmo grupo. Por exemplo, mesa, mulher, gato, cachorro. Todo cachorro é cachorro, toda mesa é mesa. Então, a palavra mesa, a palavra mulher, a palavra gato, cachorro são substantivos, só que são comuns. O substantivo próprio é aquele que dá nome a seres específicos, igual nome de pessoa, de cidade, estado, país, nome de rua, nome de restaurante, e ele sempre vai começar com a letra maiúscula, como João, Itália, Maceió, Mariana, Estados Unidos, Brasil, Mucuri. O substantivo concreto é aquele que pode ser identificado com existência independentes, por exemplo, independente do mundo real ou do imaginário. Por exemplo, uma mesa, uma cadeira, um martelo, luz, Deus, fada são substantivos concretos. Ele existe de uma maneira independente, seja no imaginário, seja no mundo real. Aí você se pergunta assim: luz, Deus e fada são concretos? Não caia nessas pegadinhas. Quando vocês escutarem essas palavras, as pessoas podem formar a imagem delas em suas mentes. Então, elas possuem existência própria, né? Ainda que não seja material. Então, a luz, o Deus, fada, quando a gente cria uma imagem na nossa mente, ele é um substantivo concreto, mesmo que ele não seja material, mesmo que eu não consiga ver nem pegar. O substantivo abstrato é aquele que não possui existência independente. Por exemplo, o amor, a felicidade, a raiva, o ódio. Quando se fala essas palavras, ninguém imagina um rosto para o amor. Pode ser um filho, um namorado, um pai, a mãe, enfim. Esse substantivo, geralmente, ele não tem uma personificação identificada, né? Não tem uma pessoa específica ou algo específico, uma imagem específica. Então, é um sentimento, é o amor, é a felicidade, é a raiva, o ódio. Então, ele é um substantivo abstrato. O substantivo simples é quando ele é formado apenas por uma palavra. O composto é quando ele é formado por mais de uma. Então, o simples é pedra, mar, abelha, menino. Exemplos. O composto vai ser pé de moleque, guarda-chuva, quarta-feira. Então, vai ser formado por mais de uma palavra. Então, o substantivo coletivo é aquele que designa um grupo de uma mesma espécie. Por exemplo, uma aglomeração de peixe, a gente chama de cardume. Um conjunto de ilhas, arquipélago. Um conjunto de chaves, molho. Né? Então, toda vez que uma palavra ela for a indicação de um grupo de indivíduos de uma mesma espécie, é um substantivo coletivo. O substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Ele é o primeiro, primitivo. Pedra, flor, menino. Já o derivado, ele vai derivar de outra palavra, igual pedreira, derivou de pedra. Florzinha, derivado de flor. Meninão é derivado de menino. Então, quando não é derivado de nenhuma palavra, é primitivo. Quando ele vier de outra palavra, ele vai se chamar como substantivo derivado. O substantivo no diminutivo e no aumentativo. Tatu, tatuzinho, tatuzão. Então, tatu está no tamanho normal. Tatuzinho está no diminutivo. E tatuzão está no aumentativo. Então, quando a gente diminui, o objeto é diminutivo. Quando a gente aumenta, é o aumentativo. Aí, o que é que vocês vão fazer na atividade de hoje? Vocês vão escrever o feminino do substantivo abaixo. Então, nós temos aqui vários substantivos, está no masculino. Aí, vocês vão colocar no feminino. Por exemplo, juiz, juíza, advogado, advogada, médico, médica, cantor, cantora, ator, atriz e assim por diante. Depois, vocês vão escrever 3 substantivos de cada. Eu quero 3 substantivos comuns e 3 substantivos próprios, tá? Lembrando que o substantivo comum
é aquele que dá nome a seres do mesmo grupo. E o substantivo próprio é aquele que dá um nome específico, é nome de cidade, pessoas, estado, país. Na questão número 3, vocês vão completar o quadro com o aumentativo e com o diminutivo. Então, tem aqui a palavra casa, gato, cachorro e pato. Vocês vão escrever desse lado o diminutivo e do lado direito o aumentativo, de gato, cachorro e pato. Na questão 4, vocês vão colocar as palavras que estão aqui no masculino. Tá aqui nora, égua, ovelha, mulher e juíza. Estão no feminino. Vocês vão colocar do lado o masculino delas. Na questão 5, vocês vão escrever o aumentativo das palavras que estão aqui também. Boneca, caneta, casaco, cabelo, orelha e caderno. Em matemática, vocês vão pintar nas colunas a quantidade que representa cada número. Então, no quadro de valor e lugar, né, no sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema de numeração, a gente tem unidade e dezena. A unidade é quando a gente tem até o 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é a unidade. A partir do 10, de 10 em 10 a gente tem uma dezena. De 100 em 100, centena. De 1000 em 1000, unidade de milhar. Então, aqui nós temos unidade e dezena. Então, eu tenho 45, eu tenho 5 unidades, eu pintei 5 quadrinhos. E 4 dezenas, porque são 40, 10, 20, 30, 40. Então, 4 dezenas, que uma dezena equivale a 10. Então, se eu tenho 40, eu tenho que pintar 4 dezenas para dar 40, que cada dezena são 10 unidades. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Unidade, vocês vão pintar do lado da unidade. Eu tenho 2 unidades, eu vou pintar 2 quadrinhos. Eu tenho 3 dezenas, eu vou pintar 3 quadrinhos. 10, 20, 30. Aqui é a mesma coisa. Quando tiver 0, não precisa pintar nada. Quando tiver o número, você vai pintar a quantidade. As unidades do lado direito, as dezenas do lado esquerdo. Tem aqui em cima, unidade, dezena. Agora, com base nessa tabela, vocês vão responder quanto vale cada quadrinho da unidades, né? Quando eu comecei aqui, eu expliquei. Cada quadrinho da unidade vale 1. 1, 2, 3, 4, 5. Cada quadrinho da dezena vale 10. Dezena, 10, 20, 30, 40. Tá? Então, na letra B, vocês vão colocar quanto vale cada quadrinho das dezenas. Quantos quadrinhos de dezena você pintou no número 87? Você vai olhar aqui quantos quadrinhos e responder. Quantas dezenas existe no número 19? Então, não tem ele aqui em cima, número 19. Quantas dezenas tem? E na questão 2, vocês vão compor os números conforme aqui o exemplo. Eu tenho 2 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Lembrando que a unidade equivale a 1. 1, 2. A dezena equivale a 10. Então, 3 dezenas eu vou ter 10, 20, 30. E a centena equivale a 100. Então, eu vou ter 100, 200. Então, 2 centenas vai ser 200, 3 dezenas vai ser 30 e 2 unidades vai ser 2. Então, 2 centenas, 3 dezenas e 2 unidades é igual a 232. A mesma coisa vocês vão fazer aqui embaixo. Vocês vão olhar quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades e vai formar o número. Vai juntar os valores igual eu juntei aqui em cima. Ó. 232. Escrever aqui do lado. Aqui você vai decompor os números em dezenas e unidades. Você vai colocar o número na unidade e o outro número na dezena. Então, 15. Eu tenho uma dezena e 5 unidades. Eu vou colocar o número 1 na dezena e o 5 na unidades. A mesma coisa vocês vão fazer nos outros. Em ciências, vocês vão responder essas questões aqui. A ciência que estuda os astros e seus movimentos e posição do espaço são geografia, astrologia, astronomia ou geologia. A ciência que dedica o estudo dos astros são os cientistas, os geólogos, geógrafos, astrônomos ou cartógrafos. O local onde geralmente os astrônomos trabalham investigando o universo chama-se observatório, laboratório, dormitório ou investigatório.
E os telescópios e lunetas foram criados por quem? Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Cláudio Ptolomeu ou Isaac Newton? O telescópio que está em órbita, no espaço, tirando fotos, chama-se Galileu, Hubble, Newton ou Copérnico? Então respondam e eu aguardo a atividade de vocês na quinta-feira. Não esqueçam de devolver. Tchau, tchau!